gente, tudo bom? Eu sou Evon Pífero, orientador artístico da Oficina de Sopros Madeiras, técnica de execução instrumental e prática de conjunto da Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva de Paraibuna. Na aula de hoje, nós vamos falar mais um pouco sobre respiração e fazer alguns exercícios com essas respirações que têm a ver com articulação musical. Então, na última aula nós aprendemos alguma coisa sobre respiração, né? Sobre o que é respiração, como se inspirar, como se expirar, falamos sobre o diafragma, né? Hoje nós vamos aplicar um pouco dessa respiração naquilo que a gente poderia dizer de articulação, tá? Como nós articularíamos essas respirações nos nossos instrumentos, tá? Vamos fazer alguns exercícios então. Coisas simples, mas que vão demandar um pouquinho mais de energia, vamos dizer assim, tá? Então, o primeiro exercício que nós vamos pensar é um que a gente costuma chamar de bomba de Fritz, vamos dizer assim. Lembram-se de bomba de Fritz? Quem não lembra? Aquela bomba que a gente antigamente colocava-se, né, de teflon, inseticida lá dentro, e que se pulverizava, né? Hoje em dia usa-se o aerosol, né? Naquela época colocava-se lá dentro e né? Para matar os pernilongos, os aedes aegyptis da época, né? Que nem tinha um nome, hoje tem, tá? Enfim, como é que nós vamos fazer esse exercício? Então lembrem-se, né? Nós vamos inspirar, tá? Encher os pulmões de maneira que eles encham de cima para baixo, e empurre o diafragma para baixo. Tá? E aí nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no último exercício, que era só que agora nós vamos inspirar e expirar. Inspirar e expirar usando esse processo, tá? Que seria isso aqui, ó. Tá? Então reparem, eu estou colocando uma determinada energia. Tá? Nós precisamos dessa energia, dessa pressão de ar saindo para poder fazer com que nossos instrumentos emitam um som, né? E essa energia, essa pressão é para que esse som ele saia pelo menos afinado, saia na altura, na intensidade correta, e que isso tudo nós vamos aprendendo com o tempo a dosar e tirar o melhor possível. Tá? Então, reparem, enchi o pulmão, diafragma desceu, expulsei o ar. Tá? Fazer isso numa sequência. Tá? Isso pode ser feito sem muito problema, tá? Inclusive pelo fato da gente inspirar e expirar, dá para fazer por um longo período, tá? E isso é bem bacana para a gente estar trabalhando e descobrindo como funciona o diafragma. Não tem outra maneira de fazer isso. Se a gente tentar fazer aqui por cima, nós vamos ver que não vai dar certo, não vamos conseguir. A gente fatalmente vai ter que jogar nossa respiração para baixo. O outro exercício, seguindo essa mesma linha, é basicamente igual esse anterior que nós fizemos agora. Só que agora, ao invés de nós inspirarmos e expirarmos, nós vamos inspirar uma vez e soltar esse ar, tá? Numa sequência, só que entrecortada, tá? Nós vamos fazer. Tá? Vocês repararam que eu não inspirei e expirei, inspirei e expirei. Eu inspirei e expirei, expirei, expirei. Ou seja, inspirei uma vez, depois fui soprando, cortando essa coluna de ar até acabar o ar que eu tinha aqui dentro. Tá? Então não tem uma renovação. Esse exercício ele tem uma finitude, vamos dizer assim. Ele acaba e depois começa de novo. Então nós temos... Tá? Novamente, então, inspiro e
Esses exercícios não precisam ser feitos com muita força, tá, gente? Basta a gente conseguir controlar essa coluna de ar. Até porque, se a gente fizer com muita força nos instrumentos, como demonstrei lá atrás, em alguma aula lá atrás, por exemplo, o instrumento de palheta, se eu soprar demais, ela vai tampar a palheta ali, não vai sair som nem nada, tá? Mas nós vamos aprender a graduar isso, tá? Enfim, eu tenho aqui alguns exercícios que nós vamos começar a aplicar agora, fazendo esses mesmos exercícios que nós fizemos. Depois nós vamos fazer esses mesmos exercícios com os instrumentos, tá ok? Então, no que consiste isso aqui? Esse daqui é um exercício que eu costumo chamar de exercício do macaco. Por quê? Né? Se der uma olhada, o que tem aí? Né? Brincadeira, mas é por aí. Enfim, então nós vamos pegar esses primeiros exercícios aqui, nós vamos imaginar que cada um desses U's é um tempo e vai ser um ataque que nós vamos fazer com o diafragma. Da mesma maneira como fizemos agora há pouco com a nossa bomba de Fritz, né? Então, e aqui eu tenho duas pausas. Eu coloquei essas dois tempos de pausa aqui, porque estão vendo aqui, nós temos nosso ritornello, dizendo que é para nós fazermos isso daqui algumas vezes, tá? Então nós vamos fazer 4 sopros, tá? 4 respiradas, 2 tempos para relaxar e atacar novamente, tá? Então, como seria esse primeiro exercício? Né? Então seria... Então reparem, né? Então eu faço os 4 ataques aqui, depois eu tenho aqui mais 2 tempinhos de pausa, que é para relaxar, respirar novamente e reatacar o exercício, tá? Então esse exercício aqui, que tem só esse U com um pontinho em cima, ele é para realmente fazer o ataque. Imaginem então o diafragma. Tá? Aí depois temos o segundo exercício. A partir daqui se torna autoexplicativo, né? Imagina esse segundo exercício, a mesma coisa. Só que aqui eu tenho 2 tempos que estão ligados. Então eu vou ter 2 tempos desligados e 2 tempos ligados. Como funciona isso? Então nós temos... Ok? Então nós vemos que já juntei as 2 respirações que eu expliquei agora há pouco. A primeira, que era a nossa bomba de Fritz, e a segunda, que era aquela contínua só entrecortada, tá? Que está aqui. Essas respirações que nós estamos fazendo, esses exercícios que estão aqui, não são meros exercícios, tá? Isso é aplicado na música, tá? Quando a gente está com a nossa partitura, que tem articulações marcadas lá, sendo o que a gente chama de legato, non legato, staccato, portato, uma série de articulações que nós vamos aprender, né? E vamos ver que tem a ver com fraseado musical, tá? Isso tudo a seu tempo, mas vamos continuar aqui agora. Então, tem um outro exercício aqui, né? Então, como funciona? A mesma coisa, ó. Tá? E por aí vai. Reparem que eu tirei esses 2 tempos ligados do final e passei para o meio do exercício, tá? E esse próximo aqui eu vou passar do meio para os 2 primeiros, tá? Então esse quarto exercício é... Reparem, gente, que quando eu pego essas notas, esses tempos que estão ligados, não estou fazendo, por exemplo, um tempo e 2 tempos e outro. Esses 2 tempos são atacados, eles são soprados, segurados e reatacados sem corte. Então é... não... Tá? Isso, vamos dizer assim, dentro da teoria musical, seria 2 tempos. Mas não é isso. Eu tenho 2 tempos com um entrecorte. Então é...
Esses 2 tempos divididos em 2 ataques de um tempo cada um, tá? Que é como deve acontecer isso aqui, tá? E não... São 2 coisas diferentes, tá? Aqui é a mesma coisa. Opa! Aqui é a mesma coisa. Então eu tenho aqui a continuação do exercício, aqui é o quinto deles. Ou seja, agora nós estamos com 2 e 2 ligados. Funciona. Tá? E aqui eu vou ter um que vai ser um pouco mais esticado. A ideia é a gente fazer um bom tempo, uma série de articulações todas soprando sem ter que respirar no meio. Tá? Então aqui no 6º exercício eu tenho um desligado, um ataque desligado e 3 ligados. Então eu tenho... Tá? O 7º é o contrário. Eu tenho os 3 primeiros ligados e o último desligado. Então agora eu tenho... Tá? E por último, nosso 8º aqui, eu estou com os 4 ligados. Tá? Então reparem que eu comecei de 4 desligados e terminei com os 4 ligados. Então esses 4 ligados... Então é isso, gente. Esses exercícios que nós fizemos agora são de extrema importância nessa altura do campeonato, no que nós estamos trabalhando. Nós estamos pegando nossos instrumentos agora, começando a aprender a soprar, a respirar, né? Qualquer desses instrumentos, se a gente pegar, dedilhar os instrumentos, digitar, né? Então, para tirar uma nota, outra, então isso até certo ponto é fácil, repetição, repete-se a maneira de tirar o dedo, colocar para tirar determinado som, determinada nota, tá? Agora, em relação à respiração, sonoridade e tirar um som bacana, afinado tudo, essa é a parte mais difícil que existe quando se aprende a tocar instrumento de sopro. Tá? Então, isso tudo a gente vai aprendendo, mas começa com isso aqui, gente, fazendo esse tipo de exercício, né? Dominando o seu próprio corpo, dominando sua respiração, o diafragma, sua emissão de ar. Tá legal, gente? Então, isso é necessário que seja trabalhado 10, 15 minutos por dia. E na próxima aula, então, no próximo vídeo, nós vamos aprender a fazer essas mesmas respirações com os instrumentos, tá ok? Até!